Pronto, vamos lá então para a questão número 6. Acompanhe. Em uma urna há apenas bolas brancas, bolas pretas e bolas vermelhas. Exatamente 17 bolas não são brancas, 29 não são pretas e 22 não são vermelhas. O número de bolas na urna é... Ora, se só há bolas brancas, pretas e vermelhas, quando ele diz que 17 não são brancas, 17 são as pretas e mais as vermelhas. É ou não é? Então, eu vou botar aqui, ó, P mais V, ó, as pretas mais as vermelhas. Isso dá um total de 17 bolas. Tá vendo? 29 não são pretas. Se 29 não são pretas, quem são essas 29? Essas 29, as brancas mais as vermelhas. Essas são 29. Ok? E 22 não são vermelhas. Então, quem são essas 22? As brancas e as pretas. As brancas e as pretas. 22. Então, a gente tem aqui 3 equações, não é? Bom, se você isolar, por exemplo, nessa equação, quem é V, vai dizer que é 17 menos P, não é verdade? 17 menos P. Passando esse P para cá, ele vem negativo, não é? E aí a gente pegaria essa expressão de V e jogaria aqui, ó. Essa equação ficaria com B e com P, que vai chegar aqui, ó. E com B e P, eu teria outra equação aqui, resolveria aqui esse sisteminha de duas e acharia quem é B e quem é P. Depois bota aqui e acha quem é V. É um caminho. É o método da substituição. Mas, gente, observa esse detalhe. Ó. Observe esse detalhe. Vê só. Toda vez que a gente tiver várias equações, se a gente somar o primeiro membro e somar o segundo membro, tem que dar igual, não é? Porque se o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, tudo que está no lado esquerdo somado tem que dar igual a tudo que está no lado direito somado, não é? Mas o detalhe é esse, ó. Se eu somar o que está no lado esquerdo aqui, ó, olha o que vai dar. Preto mais branco mais vermelho, tá vendo? Ó? Preto mais branco mais vermelho e preto mais branco mais vermelho. É ou não é? Ou seja, eu terei 2 pretos, 2 brancos e 2 vermelhos. Juntando isso tudo, eu tenho 2 vezes o total de bolas. É ou não é? Porque preto mais branco mais vermelho é o total de bolas. Eu tenho 2 vezes isso. Tá vendo? E quanto dá? Some aqui que vai dar 68. Ou seja, o total de bolas, 68 dividido por 2, 34. 34. Ou seja, para descobrir o número de bolas na urna, se é só isso que ele pergunta, não precisa você descobrir quantas são pretas, quantas são brancas e quantas são vermelhas. Você tem condição de descobrir primeiro o total de bolas. São 34. Agora, se ele perguntasse quanto é que tem de cada cor, aí é só você ver. Ó. Se as pretas e as vermelhas são 17, quanto é que falta para 34? 17. Essas são as brancas. E assim por diante. Não é? Você teria como descobrir a quantidade de cada cor. Mas para essa questão não precisa. Porque ele só perguntou o total de bolas. Entenderam? Muito bem. 7. Há 10 anos, Pedro tinha o triplo da idade de Joana. Se continuarem vivos daqui a 10 anos,
Pedro terá o dobro da idade de Joana. Quando Joana nasceu, Pedro tinha... Ei, Jair, isso vai dar em equação também, é? Vai. Isso vai dar em equação. O que eu falava há pouco. A interpretação, a forma, a maneira de você armar o problema. Eu vou colocar aqui Pedro, vê só. Pedro e Joana. Ok? Pedro e Joana. Então, vamos supor que aqui é hoje. Tranquilo? Então, há 10 anos, quer dizer, há 10 anos aqui, ó, ok? Há 10 anos. Pedro tinha o triplo da idade de Joana. Vamos supor que Joana tivesse X anos, Pedro teria 3x. É ou não é? Há 10 anos, ó, 10 anos para trás. Aqui é o zero, é o hoje. Se continuarem vivos, daqui a 10, ó, de hoje para 10, ó, quer dizer, daqui a 10 anos. Não é? Aí o que acontece? Pedro terá o dobro da idade de Joana. Me diga, se Joana tem X, ou tinha X há 10 anos, daqui a 10 é X mais 20. É ou não é? Vê se você entende o 20, ó. 10 para chegar aqui e 10 para ir adiante. Ó, x mais 20. E Pedro também, ó, 3x mais 10 e 3x mais 10. 3x mais 20. Sim ou não? De há 10 anos para daqui a 10 anos, o intervalo de tempo é de 20 anos. É isso que você tem que entender. Ó. Daqui para cá tem 20 anos. Então, se a idade de Pedro é 3x, aqui é 3x mais 20. Se a idade de Joana é x aqui é x mais 20. E o que é que ele diz? Ele diz que essa idade aqui de Pedro será o dobro da idade de Joana. Então, é isso que eu vou armar. Ó. Eu vou dizer que a idade de Pedro, portanto, 3x mais 20, é o dobro da idade de Joana. X mais 20. Tranquilo? Aqui, ó, 3x mais 20 é igual, distribuindo aqui, né? 2x mais 40. Confere? Passe aqui o 2x para cá, vem negativo, fica 3x menos 2x, x. E passe o 20 para lá, 40 menos 20, 20. Ok? 20. Então, eu vou botar aqui, ó, de azul as idades. Ó. Aqui, ó, era 20 anos e aqui era 60 anos. Não é? Tá vendo? Aí com mais 20, vai dar, ó, 3 vezes 20, 60 mais 20, 80 anos, não é? E aqui 20 mais 20, 40 anos. Tá vendo? Conclusão, a diferença de idade entre eles é de 40 anos. Tá vendo? A diferença de idade é de 40 anos. E claro, isso vai ser constante a vida toda. Então, quando Joana nasceu, Pedro já tinha 40 anos, né? Que é a diferença de idade entre eles. Entenderam? Então, essa maneira de armar, não é o problema, né? Hoje, aqui seria o zero, né? Há 10 anos e daqui a 10 anos, para entender que esse intervalo é de 20, ó. É isso que é importante. Por isso que vocês têm que ter muita organização, não é, na resolução da questão. Quando eu falo a organização, não é botar a letra de 2 cores, bonitinha, aquela coisa enfeitada, não, que isso perde tempo na prova, não é? É você fazer uma coisa limpa, mas uma coisa compreensível, né, que ajude, que lhe dê ideia de armar as coisas que precisam ser armadas. Tá certo? Então, procurem ser organizados. Normalmente, o aluno que é organizado no papel, ele é organizado no raciocínio. Eu vejo muito aluno que tem até um potencial para desenvolver bem ali a matemática, mas ele é muito desorganizado. Daqui a pouco ele escreve, erra, tropeça, e a letra é feia, ele bota
um 5, pensa que é um 2, daqui a pouco bota um 9, pensa que é um 0, e daqui a pouco ele erra tudo, por quê? Desorganização. Então tenha tranquilidade e organização, que isso daí ajuda. Claro que não é só isso. O essencial é o raciocínio. O raciocínio você adquire treinando. Tá certo? Então, vamos treinar. Questão 8. Em uma empresa, um grupo de pessoas que participam certo dia de um seminário devem almoçar no refeitório, que possui diversas mesas, todas iguais. Sabe-se que se cada mesa fosse ocupada por 3 pessoas, todas as mesas ficariam ocupadas e 11 pessoas ficariam em pé. Por outro lado, se fossem colocadas 4 pessoas em cada mesa, todas as pessoas sentariam e 2 mesas ficariam vazias. O número de mesas do refeitório dessa empresa é... E aqui estão as opções. Então, gente, o que é que para mim fica muito claro numa questão como essa? Ele tenta fazer 2 divisões. Ele está distribuindo as pessoas pelas mesas. É ou não é? Ele está dividindo as pessoas entre as mesas. Ele tenta uma vez, não dá, tenta outra vez, percebeu? É o que a gente chama, né? Eu batizo esse tipo de problema como problemas de divisão. Você percebe claramente duas tentativas de dividir pessoas por mesas, enfim, seja o que for. Entenderam? Então, qual é a ideia? Para você armar logo as equações direto do texto, muitas vezes fica complicado, o cara erra, é um sinal que ele bota errado. Mas se você primeiro tenta armar a conta de dividir, fica mais fácil depois você encontrar a equação. Veja, pegue seu texto aí e você vai ver que ele, na tentativa primeira de dividir as pessoas pelas mesas, se der 3 pessoas para cada mesa, restam 11 pessoas. É ou não é? Não é isso que ele disse? Se você colocasse 3 pessoas para cada mesa, daria 11 pessoas em pé, restariam 11 pessoas. Tranquilo? Agora, por outro lado, se você botasse 4 pessoas em cada mesa, dava certinho. Só que sobrariam 2 mesas. Quer dizer, não precisaria dessas mesas todas. Com 2 mesas a menos, você botaria 4 em cada uma e daria certinho, sem nenhum resto. Então, essas são as 2 divisões que expressam a ideia do texto. Por que é que daí fica mais fácil de armar a equação? Ora, porque a gente sabe interpretar uma conta de dividir, não é? A gente sabe que na divisão, esse valor dividendo é o produto do divisor pelo quociente mais o resto. Então, daqui eu já sei que P vale 3 vezes M mais 11. 3 vezes M mais 11. Ok? E aqui, esse P, dividendo, ele vale 4 vezes M menos 2. Bom, aqui não tem resto, né? Então não adianta botar mais 0. 4 vezes M menos 2. Tranquilo? Então, P é igual a isso e P é igual a isso. Então, eu vou igualar 4 vezes M menos 2. Daqui tem que ser igual a 3M mais 11. Confere? Distribuindo aqui a multiplicação, 4 vezes M, 4M, menos 4 vezes 2, 8. Igual a 3M mais 11. Então, 4M menos 3M, M, e 11 mais 8, 19. Portanto, eram 19 mesas. Não é? Foi isso aí que ele perguntou. Eram 19 mesas. Problemas de divisão. Se você armar as contas de dividir primeiro,
fica mais fácil para daqui você chegar nas equações. Ok? Muito bem. 9. Pedro executa todos os dias as tarefas A, B, C e D no seu computador. Os tempos de execução de cada uma delas são diferentes, mas são os mesmos todos os dias. Pedro tem o hábito de, depois de executar as 4 tarefas, repetir uma delas para conferir e anotar o tempo total de execução das 5 tarefas. A tabela a seguir mostra o tempo total de execução das tarefas quando cada uma delas é repetida. Então, repetindo a tarefa A, o tempo é de 32 minutos. Repetindo a tarefa B, o tempo é de 28 minutos. Repetindo C, 29. Repetindo D, 26. O tempo de execução da tarefa A em minutos é de... O tempo de execução da tarefa A. Então, veja. O que é importante aqui, ó. Vamos entender a história, qual é. Toda vez ele executa todas as tarefas, ó. Executa as tarefas A, B e C. Só que ele repete sempre uma delas. Entenderam? Então, ele faz A, B, C, D, mas aí naquele dia ele resolve repetir A. Aí quando é outro dia, ele faz A, B, C, D, mas aí depois ele repete B. Entenderam? Quando ele repete A, ele gasta 32 minutos. Quando ele repete B, 28 e assim por diante. Ok? Então, vê, eu vou chamar de S o tempo que ele gasta para fazer as 4 tarefas, se ele não repetisse nenhuma. Ok? Então, entenda que S... o tempo de A mais B mais C mais D. Com mais o tempo de A, ou seja, repetindo. A já está aqui, ó. Aqui já tem o tempo de A, de B, de C e de D. Mas repetindo A, isso dá 32 minutos. Agora, se ele faz A, B, C e D, ou seja, tudinho, a soma de tudinho, e repete B, aí esse tempo é de 28. Já entendeu? E se ele faz A, B, C e D, a soma de tudinho, e repete, ou seja, faz também o C, aí o tempo dá 29. E se ele faz todas elas e repete D, aí o tempo dá 26. Pronto. Tranquilo? Então a gente vai resolver isso aí para achar qual é o tempo de execução da tarefa A. Só observe um detalhe. Ó. Aqui, ó. A mais B mais C mais D, se somar isso aqui, vai dar S. Não é verdade? Ó? Então, ó, mesmo artifício que eu fiz há pouco. Se eu somar esse lado, eu tenho um S, 2 S, 3, 4 S, 5 S. É ou não é? 5 S. Igual a... Aí some aí 32 mais 28 mais 29 mais 26. 115. E aí S vale 115 dividido por 5, 23. Opa. Falei 3 e escrevi 4. 23. Então S vale 23. Ok? Bom, como ele pede o tempo de A, eu jogo aqui, ó, S23 mais A igual 32. Então, A vale 32 menos 23, 9. Então, o tempo de A é de 9 minutos. Entenderam? Muito bem. Próxima. Luiz e Oscar são crianças e juntaram cada um várias moedas de R$1. Depois de contarem suas moedas, Luiz disse para Oscar: se eu te der 3 moedas, ficaremos com o mesmo número de moedas. Mas se você me der 2 moedas, eu ficarei com o dobro do número de moedas que você.
O número de moedas que Luiz e Oscar tinham no total era... Bom, eu não vou chamar de L e O para que o O não pareça um zero, né? Então eu vou chamar de A e B. A é a quantidade de Luiz e B é a quantidade de Oscar. Tranquilo? Então vamos lá. Luiz disse, se Luiz te der 3 moedas, então, ó, Luiz dando 3, ó, fica com isso, não é? E Oscar ganhando 3, tinha isso, ganhou 3. Ficaremos com o mesmo número de moedas. Não é? Luiz perdendo 3 e Oscar ganhando 3. Tranquilo? Muito bem. Mas, se você me der 2, quer dizer, Luiz que tem A ganhando 2, o que acontece? Eu ficarei com o dobro de moedas que você tem. Só que você tinha B, mas me deu 2. Sim ou não? Confira aí. Não é? Luiz deu 3 para Oscar. Aí Oscar ganhou 3. Ficou igual. Agora, Luiz ganhou 2 de Oscar, que perdeu 2. Aí Luiz fica com o dobro de Oscar. Pronto. É isso aqui que a gente vai resolver. Tranquilo? Muito bem. Então, daqui ó, eu posso arrumar isso dizendo que A vale B mais 6, né? Passando esse 3 negativo, fica 3 mais 3, 6. Então, A é B mais 6. Aí eu jogo aqui, ó, no lugar desse A, eu boto B mais 6 e sigo, mais 2, igual, distribuo aqui, ó, 2 vezes B. 2B menos 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Aqui tem B mais 8. E aqui tem 2B menos 4. Posso passar esse B para lá. 2B menos B fica B aqui. E passo o menos 4 para cá, vem positivo, fica 12. Então, B é igual a 12. Tá vendo? B é igual a 12. Agora, coloque aqui, ó. No lugar desse B aqui, ó, coloque 12. E aí, quanto é A? 12 mais 6. A é 18. Então, Luiz tinha 18 bolas e Oscar tinha 12. De fato, né, se Luiz desse 3, ficaria com 15. Passando 3 aqui, ficaria com 15. Ficaria igual. Mas se Oscar desse 2, aí ó, Oscar ia ficar com 10. E com mais 2 aqui, Luiz ficava com 20. 10 e 20. Eu ficaria com o dobro. Tá vendo? É o tipo da questão que você, quando termina de fazer, confere e já sabe que acertou. A pergunta é o número de moedas que eles tinham no total. Ora, eles tinham 12 mais 18, 30 moedas. Eles tinham 30 moedas. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. 11. Em uma caixa há canetas vermelhas e azuis em quantidades tais que 3 em cada caneta são azuis. 3 em cada caneta, 3 em cada 5, né? 3 em cada 5 canetas são azuis. Retirando-se 15 canetas vermelhas da caixa, as canetas azuis passam a representar 80% do total de canetas da caixa inicialmente. Quantas canetas havia na caixa? Então, vamos lá. Vamos imaginar que inicialmente a gente tinha as canetas vermelhas eu vou chamar de V, e as canetas azuis eu vou chamar de A. Então essas eram as quantidades iniciais. Tranquilo? Muito bem. O que é que ele diz sobre essas quantidades? Que 3
em cada 5 eram azuis. Olhe para aqui, ó. Imagine 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, azul, 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 3 em cada 5. Vermelha e vermelha. 3 em cada 5. Ou seja, as azuis estão para 3, como as vermelhas estão para 2. Sim ou não? Ou as azuis estão para as vermelhas, como 3 está para 2. Tanto faz. Não é? 3 das 5. 3 azuis e 2 vermelhas. Tranquilo? Então eu vou trazer isso aqui, ó, para a nossa solução. Eu vou dizer que A está para V, como 3 está para 2. Tranquilo? Muito bem. E a segunda equação é que se a gente tirar 15 canetas vermelhas, as azuis, veja que as azuis continuam lá, não é? Elas passam a ser 80% de quê? Do total de canetas na caixa. Ora, 15 canetas foram embora, não é? Então a gente só tem agora quantas? A mais V, que era o que a gente tinha antes, menos 15. Ou seja, as canetas azuis representam agora 80% do total de canetas da caixa. Qual é o total de canetas da caixa? A mais V, que era o que a gente já tinha desde o início, menos 15 que saíram. Então, aqui a gente vai resolver encontrar o valor de A e encontrar o valor de V. Então, gente, vejam a necessidade de vocês fazerem assim muitas questões sobre isso, pela importância que é, repito, armar corretamente o problema. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó, daqui eu vou dizer que 2A vale 3V, não é? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2A igual a 3V. Agora vamos desenvolver essa segunda aqui embaixo. A é igual, distribuindo 0,8A mais 0,8 vezes V menos 0,8 vezes 15 dá 12. Tranquilo? Muito bem. Posso multiplicar toda a equação por 10, não posso? Para deixar de ter esse decimal aí chatinho, 0,8. Bora multiplicar tudinho por 10? Pode ser? Pode. Se eu multiplicar os dois lados da igualdade, não tem problema. Então, aqui vai ficar 10A é igual a 8A, multiplicando por 10. 8V, multiplicando por 10, menos 120. O 8A vem para cá negativo, ficam 2A. Igual a 8V menos 120. Só que esse 2A, vê quanto vale? 3V. Então, eu jogo aqui, 3V é igual a 8V menos 120. E aí, se eu passar o 120 para cá, ele vem positivo. E se eu passar o 3V para a direita, negativo. 8V menos 3V, 5V. E daí eu descubro que as vermelhas são 120 dividido por 5, 24. As vermelhas são 24. E aí, se eu pego agora, e aqui, coloco 24, o que é que vai sair? 3 vezes 24, 72. Dividido por 2, 36. Ok? Então, as azuis são 36 e as vermelhas são 24. Então,
o total de canetas que havia no início era 24 mais 36, 60 canetas, letra B. Ok? Mais um tempinho aí, a gente volta com mais questões para vocês.